O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu pela primeira vez nesta sexta-feira com delegados da Polícia Federal envolvidos nas investigações. Mendonça foi sorteado para relatar o caso depois do afastamento de Dias Toffoli, por decisão conjunta dos integrantes da Corte. No encontro com os delegados, o novo relator pediu detalhes da fase atual das investigações e propôs alinhar procedimentos para estabelecer uma dinâmica de fluxo de informações com a PF. Vamos então direto a Brasília falar com o repórter José Matheus Santos, que acompanha muito de perto os desdobramentos do caso. Boa noite, José Matheus. O que mais foi tratado nessa reunião? Bem-vindo. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Pois é, Marina e Celso, esse encontro foi realizado hoje à tarde, sob a coordenação do gabinete do ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, e o encontro durou cerca de 2 horas. O ministro André Mendonça, que não está aqui em Brasília desde meados da semana, participou por videoconferência, ele está em São Paulo, e outros integrantes do gabinete dele participaram presencialmente aqui, assim como integrantes da Polícia Federal. E eu recebi a informação agora há pouco que quem participou da reunião representando a PF foi o diretor executivo da corporação, William Marcel Moura. Ele foi quem participou representando, portanto, a Polícia Federal, a diretoria, no caso, da Polícia Federal, assim como os delegados responsáveis pela investigação também participaram desse encontro que foi realizado na tarde de hoje. Começou por volta das 15h30 e por volta das 17h30 a gente já tinha informação ali, conforme apurou a nossa analista Basílio Rodrigues, de que esse encontro chegou ao fim. Esse encontro que foi para quê? Para discutir o andamento da investigação do caso Master, para que o ministro André Mendonça ficasse a par do andamento desse caso e também para que ele tenha um norte do que está no radar da Polícia Federal nas próximas semanas, nos próximos dias. O ministro André, que foi sorteado relator desse caso por meio do sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, após a reunião, as reuniões que ocorreram ontem a portas fechadas entre os 10 ministros que atualmente compõem a Suprema Corte, e esse encontro de ontem selou a saída do ministro Dias Toffoli da titularidade desse caso, e um novo sorteio foi feito para que fosse designado o novo relator, e com isso caiu para o ministro André Mendonça. Num comunicado que foi divulgado ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal validaram a conduta do ministro Dias Toffoli na atuação nesse caso. Nos bastidores, isso foi interpretado como também um movimento para evitar eventuais suscitações de nulidades processuais por parte de defesas de alvos dessa investigação agora ou no futuro. Lembrando que essa apuração da Polícia Federal apura suspeita de fraudes financeiras de cerca de 12 bilhões de reais por parte do Banco Master, que teve a liquidação decretada no ano passado, em novembro, pelo Banco Central, que entendeu que a instituição de Daniel Vorcaro não tinha mais condições operacionais de continuar em funcionamento, e também entendeu que houve violações ao sistema financeiro nacional. Esse encontro de hoje, portanto, sob a liderança do ministro André Mendonça, foi finalizado, e agora fica a expectativa para os desdobramentos desse caso de agora em diante no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, Marina, Celso e telespectadores, que agora concentra tanto a investigação do caso Master como também aquela sobre as fraudes no INSS, portanto, o gabinete do ministro André agora com 2 casos de muita relevância aqui em Brasília e também no sistema financeiro nacional. Em relação a esse caso, hoje o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, se manifestou e disse que pretende ter um encontro com o ministro André Mendonça e solicitar ao magistrado informações em relação a esse caso. Lembrando que a CPMI do INSS apura suspeitas de fraudes em empréstimos consignados, para aposentados e pensionistas, e vê conexões com esse caso do Banco Master, e isso lá na esfera de apuração do Congresso Nacional. O senador Carlos Viana afirmou por meio das redes sociais que esse encontro com o ministro André deve acontecer após o Carnaval, para tratar sobre a importância, segundo ele, da cooperação entre os poderes. O parlamentar disse que esses elementos de dados de quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático são fundamentais para a continuidade dos trabalhos da CPMI e para a consolidação das provas já colhidas e para o avanço responsável
indispensável, segundo ele, para o relatório final. Uma outra apuração que o SBT News trouxe hoje ao longo da nossa programação é que, quem fez essa apuração foi a nossa analista Basílio Rodrigues, é que advogados de alvos, desse caso do Banco Master, pretendem solicitar o relatório da Polícia Federal que traz menções ao ministro Dias Toffoli. Esse relatório que foi entregue pela PF nessa semana ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e que foi o estopim para a deflagração desse processo em relação à saída do ministro Dias Toffoli do caso, não um processo em si, mas assim um processo de articulação entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que culminou ontem com a saída de Dias Toffoli do caso. Então esses advogados querem solicitar esse relatório, que até agora o conteúdo está sob sigilo, a gente não tem detalhes assim oficiais desses assuntos. Claro que trouxemos ao longo da programação do SBT News algumas informações, mas esse relatório ainda não é público. Então os advogados pretendem solicitar, e isso foi visto, segundo apurou a Basílio Rodrigues, pelos advogados como uma nova chance para pedir anulações de provas e suspensão de decisões que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, outros executivos do Banco Master e também do Banco de Brasília, o BRB, que tinha a intenção de adquirir o Banco Master no ano passado. Esse negócio que chegou a ser acordado, mas foi barrado pelo Banco Central no mês de setembro pela autoridade monetária do país. Volto com vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News.